Vamos então fazer a segunda aula, a segunda não, a terceira aula teórico-prática de ICE-B. Vou partilhar a ficha. Há aqui vários exercícios para fazer. Estão a ver, não estão? Sim. Ok. Sim. Por isso, aqui, a primeira parte é sobre erros numéricos e como é que eles podem aparecer. Ok? Podem aparecer na própria chamada função ou quando vocês fazem aproximações. Não é aproximações, quando fazem muitas contas, cada uma tem uma ligeira aproximação e pode eventualmente criar um erro global que não é tão pequeno como isso. Depois vamos fazer aqui acho que vamos fazer este aqui, vamos ficar por aqui, ok? Depois deixo o 5 para vocês fazerem nas aulas práticas e na sexta-feira. Na sexta não. Lembre-se que amanhã não há aulas, exato, quinta também não há, por isso as aulas práticas correspondentes a esta ficha vão ocorrer depois da Páscoa, ok? Mas ficam já com ela mais ou menos alinhavada. Mas vamos começar pelo princípio. Tenho aqui duas expressões, eu vou pôr aqui, vou passar para o Python. Ok? E vamos pôr aqui as duas expressões. Não sei se elas estão a funcionar. Ok, não. Isso, eu vou deixar aqui apenas o... primeiro, vou pôr aqui entre comentários, porque isto não é código, é só para eu não me lembrar, esquecer do que é. Por isso, se vocês escreverem esta expressão, o que é que vai acontecer? Supostamente vai dar 0, mas Supostamente dá 0. Para já não dá 0 porque... acho que não importa o mate. Ok, isto é sempre aquela coisa que a gente esquece, mas vamos importar o mate, ok? Dará 0 ou não dará 0? Bom, depende, mas pelos vistos não deu, ok? Ou seja, a raiz de 2 ao quadrado não é igual a 2. Qual é o problema que aqui está? Bom, é que o sistema, para calcular a raiz de 2, usa um algoritmo, e esse algoritmo, aliás, não é esse algoritmo, em geral, qualquer cálculo de um número irracional tem que parar em alguma altura, porque o número irracional não pode ser, não tem fim, ok? Tem não sei quantas casas decimais, mas este não é o número, não é a raiz quadrada de 2, isto é uma aproximação da raiz quadrada de 2. Por conseguinte, se isto é uma aproximação, quando vocês multiplicam por si própria, não dá exatamente 2, mas dá uma coisa parecida, mas o erro ainda enfim, dá um erro na 16ª casa decimal. Okay? 1, 2, 3, aliás, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, enfim, dá um erro na 16ª casa decimal. Não é um erro assim muito importante, normalmente a gente sobrevive bem com isto. Porque, por isso, não sei se vamos ver, mas existe um algoritmo para calcular a raiz quadrada de uma forma eficiente, é isto que ele faz, mas obviamente o algoritmo para a dada altura, por isso não vai até a precisão infinita. E a mesma coisa para o cosseno, não é? Se vocês fizerem o cosseno, também é uma série. Já deram estas séries para calcular o cosseno e o seno? Deram a série para a exponencial, por exemplo. Como é que calculam a exponencial de x? Alguém sabe ou não? Eu acho que nós não demos isso. Não deram 1 mais x elevado a 1 sobre 1 fatorial mais x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x ao cubo sobre 2 fatorial. Não deram isso? Sim. Ok? Isso é assim que ele calcula o e de x. E como é que é o seno de x? É só os termos ímpares, ok? É x a dividir por x fatorial, x elevado a 1 sobre 1 fatorial, menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, por aí adiante, ok? Isto é uma série que nunca mais acaba. Enfim, ele tem que truncar a série a da altura, e por isso há um pequeno erro, ok? E por conseguinte, em princípio, o arco do cosseno é 0. Qual é o arco cujo cosseno é 0? Pi sobre 2. Pi sobre 2. Por isso, se ele subtrair π sobre 2, o que é que ele dá?
0. Erro. O número π não está definido, ok? Porquê? Porque π está Dentro do definido mato. dentro do mato, ok? Bom, esse problema resolve-se bem, mas qual é a diferença entre este valor e este? Olha, por acaso este deu 0, ok? Por isso, aqui temos aqui o erro é tão pequeno que não se chega a notar ao fim de não sei quantas casas decimais, não é? Ou seja, o erro é tão pequeno que não afeta a 16ª casa decimal. Ou, pelo menos, não afeta significativamente. Por isso, à partida, tenham sempre atenção que qualquer que seja o número irracional com que vocês estejam a trabalhar, há sempre erros de aproximação. Umas vezes aparecem, outras vezes não aparecem, umas vezes manifestam-se, outras vezes não se manifestam, mas eles estão lá sempre, ok? E por isso, se vocês trabalharem com um número irracional, fizerem muitas contas com esse número irracional, mais cedo ou mais tarde esse erro eventualmente começa a aparecer. Bom, mas isto é a primeira parte. Não tem assim muito que saber, não é? É só verificar, constatar isso. Agora, ciclos de for, ok? Aqui já... Qual é uma expressão que escreva a sequência de todos os anos desde que nasceu até o ano atual? Inclusive, hoje, este ano estamos em 2021, nós queremos, vamos admitir que alguém nasceu em 2000, ok? Penso que alguns de vocês devem ter nascido em 2000 ou mais tarde, até não sei. Não, deve ser mais tarde, não é? Mas vamos admitir que vocês são millennials puros, não é? Que nasceram no ano 2000. Como é que se escreve uma expressão que escreve a sequência de todos os anos, desde o ano 2000 até o ano atual? Ou seja, vamos aqui escrever a expressão que escreva 2000, 2001, 2002 até 2021. Lembra-se como é que se Temos escreve de isto? dar o range. Range. Ok? É um objeto conhecido. Eu reconheço porque tem a cor aqui diferente, não é? Começa quando? Qual é os argumentos que eu devo colocar aqui? 2000. 1000 ou 2000? 2000. Ok? Vamos lá ver. Se eu escrever assim, o que é que acontece? O que é isto? Bom, ele não se Dá queixa. todos os valores desde o 0 até o 2. Ele não se queixa, mas não escreve os valores de 0 a 2000, ok? Ele simplesmente guarda a representação destes números, neste caso de 0 até 2000, que não é isso que nós queremos. Ok? Mas não se escreve. Para já. Como é que nós trocamos isto? Nós não queremos de 0 a 2000, para não? Queremos 2000 até 2021. Mas depois também não era do século XX. Não, ainda não estamos aí. É todos os anos, escrevam todos os números desde um ano qualquer, de 2000, por hipótese, até este ano. Não sei qual é a pergunta, mas não, é todos os anos, ok? Aqui esta pergunta não fazia menção ao século XX. O século XX é daqui a bocado, ok? Por isso, como é que eu escrevo os números? Eu não quero de 0 a 2000, quero 2000 até 2021. Não é? Por isso, o que é que eu tenho que escrever? Desculpe, professor, está-me a ouvir? Sim? Ok, professor. O que eu queria dizer era que podíamos meter de 2000 a 2022. 2000, espaço 2022. Ok? E depois Eu podemos devo- meter um, Bom, um não é necessário. porque o 2022 não vai contar. Ok? Vamos lá ver. À partida, se o vosso passo for de 1 em 1, não é? Não precisam de o escrever. Por isso vão ver que este número bate certo, é 2000 até 2022, mas não está a escrever os números, ok? Se nós quisermos escrever os números, temos de meter o list e depois é que metemos o range de 2000 a 2022. E vai-nos Vamos fazer escrever duas os... coisas, não é? Uma coisa é dizer criar uma lista a partir dos números daquele range, não é? Aliás, até posso fazer uma coisa diferente, quer dizer,
X é o range de 2000 a 2022, criei um objeto X com este valor, e agora faço o list de X e aparecem os números todos, não é? Estão a ver? Por isso, range é um objeto que, neste caso, não é um número, representa simbolicamente todos os números de 2000 até 2022. Quando eu crio uma lista com estes números, a lista fica explicitamente, aqui aparece explicitamente, não é? Já agora, uma outra maneira de fazer isto, de criar esta lista. Okay? Por isso, isto é, se quiser, isto é a lista L. List, vamos fazer. Isto é a lista L, não é? E por isso, se eu quiser saber qual é o primeiro elemento da lista L, há de ser. Ups, o primeiro elemento da lista L é 2000, ok? E o último elemento, como é que consegue o último elemento? Fazemos menos um. Ok? Para não ter que descontar, verifico, dá até 2021, ok? Se não tinha que saber quantos é que eles são, enfim, fazer uma conta, às vezes engano-me sempre no mais um, menos um, é preciso ter cuidado com o facto de elas começarem em zero, ok? Bom, mas este aqui também não tem nada que saber. Professor, Diga-me. pode só puxar um bocadinho mais para cima, porque eu quando tento colocar o L de 0 para dar 2000, ele dá-me erro. Como é que fez o 19? Deixa-me só. Não, Ok. 19 já não, vi. 18 é que é Tive que definir importante. o L. Ok. O 18 é que é importante, o 19 só chamei, não é? Sim, Bom, sim, já sim. agora, como é que eu vou? Imagina que eu não tinha este range, ou não tinha esta lista aplicada a um range, e queria criar uma lista a dizer que o primeiro elemento da lista é 2000, e depois é 2001, depois é 2002, depois é 2013, etc. Ok? Eu podia começar com uma lista vazia, vou chamar M. Começar uma lista vazia. E agora? Tenho que acrescentar os números 2000, 2001, 2002, 2003, etc. Como é que eu posso fazer isto? Simplesmente dizer for ano in range, exatamente como aqui estava, por isso, o range de 2000 até 2022. Para todos os anos, vou acrescentar esse ano à lista. M.append ano. Vamos perceber o que é que isto faz? A pessoa do que eu me lembro, acho que o professor não tinha retratado essa O append instrução na aula, mas estava no PowerPoint. Não, mas o append eu disse. Era para acrescentar Vou acrescentar. à Acrescentar um. lista anterior. Ok? Por isso eu vou acrescentar à lista anterior, começa por vazio, vou acrescentar o 2000, depois o 2020, o 2001, etc. Não é? E se eu perguntar quanto é que é o M, está aqui o M, é igualzinho, não é? Estão a ver? Isto é exatamente o dizer que é uma lista, criar uma lista com este range é a mesma coisa que dizer for ano e não sei quantos, vamos acrescentar à lista os anos todos. Há aqui uma coisa ainda mais interessante, que é como é que eu posso criar esta lista? Vou pôr aqui isto só para nos lembrarmos, ok? Como é que eu vou criar esta lista? Eu vou pôr aqui um número mais pequeno, que é para não serem muitos. 2005, ok? E se eu fizer isto, dá 2000 até 2004, não é? Ups, é isto? Não, eu tenho que pôr primeiro a lista vazia, mais uma vez, e depois é que posso acrescentar estes elementos. Senão vou acrescentar a uma lista que já tenho, vou acrescentar mais uns tantos, não é? Só quero esta lista. O M, ups. Quando me engano. Neste caso, se eu puser o M, aparece os números de 2000 até 2004, não é? Mas eu podia fazer isto de outra maneira. No fundo, juntar este for
dentro da definição da lista. E posso dizer que o M, ou M não, o N, para ser uma lista diferente, igual a I for I in range. Aliás, se quiserem mesmo, é igual ao ano for ano in range 2000 até 2020 e 2005. No fundo, em vez de estar a criar uma lista com um for em que vou acrescentando, no fundo estou a fazer a mesma coisa, mas ponho o for dentro da definição da lista. Isto é a chamada criação da lista por compreensão. Aqui é por extensão. Okay. Eu vou acrescentando os números um a um. Aqui vou definir quais são os elementos da lista por compreensão, ou seja, são aqueles que pertencem a este range. Ok? É exatamente a mesma coisa. Até podem fazer... Ok, vamos fazer... Vamos manter esta noção. Agora, o problema seguinte, pedem todos os anos bissextos do século XX. Acho que era aquilo que vocês estavam a perguntar, algum de vocês estava a perguntar, não é? Quais são os anos bissextos do século XX, sabem? É 2000 e depois é de 4 em 4. Século XX, não é 20? Século XX não começa no ano 2000, para não? Ah, 1900. eu achava que estávamos a falar ainda. Vamos lá ver, é 1900, 1904, 1904 e vai até 1990, aliás, 1990, desculpem, ao contrário, começa em 1904 e vai até 1908 e vai até o ano 2000, que é o contrário do que normalmente se faz. O que se acredita, 2000 não é o primeiro ano do século XX, não é o primeiro ano do século XXI, mas é o último ano do século XX. Okay? Isto tem a ver com a numeração, lá que foram os romanos, em vez de começarem com o ano 0, começaram com o ano 1. Quando começam com o ano 1, o 100º ano é o ano 100, que pertence ao século. Isso, o 100 pertence ao século 1, tal como o 2000 pertence ao século 20. Já agora um bocadinho de história. Isto aqui deu chatices, fazerem coisas deste género. Aliás, fazer anos de 365 dias deu chatice porque o ano não é exatamente 365 dias. E por isso, foi um Papa Gregório, na altura fez a revolução do calendário e acrescentou os anos bissextos. E o que é que eram anos bissextos? Eram todos os anos de 4 em 4 anos, porque aquilo a duração do ano é quase 365 dias e um quarto. Como é 365 dias e um quarto, aquele um quarto vai-se aumentando e ao fim de 4 anos acrescenta-se um dia e fica tudo mais ou menos igual. Só que não é exatamente igual, e para fazer uma correção ainda mais perfeita, o que se diz é que os anos bissextos são os anos divisíveis por 4, exceto os anos do século. Se os anos do século, é uma regra se e se, exceto nos casos em que os anos do século são divisíveis por 400. É um bocado confuso, mas é assim mesmo. Ou seja, no século XX, estes são os anos bissextos. Mas no século XXI, os anos bissextos vão ser o 2004, o 2008, mas o 2100 já não é. Ok? Enquanto que aqui no século XX, estes eram os anos bissextos. Ok? O ano 2100, apesar de ser múltiplo de 4, é um ano acabado em 2 zeros, por isso é um ano do século, e não é divisível por 4. Não é divisível por 400. E, por conseguinte, estes são os anos bissextos do século... Desculpa. Enfim, essa é a regra. Podem ver a curiosidade na Wikipédia e vão lá ver quais são os anos que são bissextos. Por isso, nós não apanhámos nenhum ano bissexto esquisito. Por isso, nós não estávamos cá em 1900 e não vamos estar cá em 2100, provavelmente,
o que quer dizer que todos os anos divisíveis por 4 para nós são bissextos. Não é? Bom, mas seja como for, se eu quiser escrever estes anos bissextos do século XX, o que é que eu tenho que escrever? Como é que eu escrevo os anos bissextos? B20. Podemos abrir parênteses retos, escrever ano for ano in range de 1900,2001,4 e fechar todos os parênteses. Por isso aqui a questão tem que ser, o range tem que ser, a começar em 1904, não é? Vai até, tem que ir para além do 2000, porque se pusermos 2000 eu não considero 2000, porque vai ser 2001, e a diferença que há é que agora temos um passo que não é 1, é 4, por conseguinte, em princípio, isto dá todos os anos bissextos. Todos os anos. Professor, Hã? qual é que é a diferença entre usar ano in range e ano for ano in range? Desculpa, está engatado. Isto não o devo usar, porque como veem, dá uma coisa esquisita. Eu tenho que escrever o ano for ano in range. Okay? Mas o que é que isso significa? Isto significa aquilo que estava aqui, não é? É a mesma coisa dizer for ano in range, acrescentar os anos que forem. Ok? Para cada um destes números que aparecem aqui, você vai acrescentar a esta lista. Ok. Ou seja, se fizerem isto, o B20 são os anos todos que vocês criam, de 1904, 1908 e vai até o ano 2000, ok? Mas isto que é que está, ok, vou pôr aqui uma coisa esquisita só para isto dar um erro. Isto que é que está é a mesma coisa que dizer assim, o B, chamar o C20, começa por ser vazio e agora vou acrescentar todos os anos que quero. For ano in range, que aqui está, para todos estes anos, acrescento ano C20 igual a C20 ponto append o ano. Então, o que é que estou a fazer? É exatamente o que estou aqui a fazer, mas com outra sintaxe. Aqui estou a pôr o for dentro da construção da lista, propriamente dito, não é? Aqui estou a usar o for e estou a usar as operações normais de listas, nomeadamente o método de append que vai acrescentando o número, vai acrescentando valores à lista, ao fim da lista, ok? Por isso, neste momento, o C20 é igual ao B20. Posso perguntar se ele é igual e a resposta é true, ok? Isto para não estar a mostrar. Ou seja, ele calculou o C20, calculou o B20, ele sabe qual é o C20, há de ser depois disto, sabe que o B20 é este e verificou que eles são iguais. Okay, o C20 é este, o B20 é o mesmo. Mas ali deu erro quando o setor pôs o B20. Onde aqui? Mas- Eu aqui pus um novo propósito para dar erro, ok? Ok, e sem o 9 já dá bem. Sem 9 dá bem, não é? Eu pus o 9 para dar erro só para ver o que é que acontecia, ok? Professora, Força. e quando o enter a seguir portanto, ao ano, para passar para a outra linha, ele não deixa só dar os pontinhos, como é que faz? Como? Nessa última que o professor fez, o C20.append.ano, aquilo aparece os pontinhos do lado esquerdo, mas depois nós abrimos outra linha, exatamente, portanto Aqui? na 38 para a 39. Não, o 38 Sim, que faço é quando- assim. Eu vou escrever isto. Vou fazer esta para não ter que fazer isto duas vezes. Por isso, o que eu vou fazer é isto, ok? Sim, Isto não, a instrução não acaba aqui, para não. A instrução for pede um bloco de instruções. ok. Por isso, quando eu dou um enter, ele fica à espera de o que é que você quer fazer. Não, sim, exato, só que eu depois quando dou o enter a seguir ao ano, portanto, agora o professor coloca o C20.append e, Eu portanto, posso dizer uma coisa, o for ano. ano e não sei o quê, faço, por exemplo, print ano.
Nem vou criar nada, vou apenas mostrar no terminal o ano que é. Ok? Sim. E agora, quando faço outra vez, ele fica-me a perguntar, mas já acabou ou não? Se eu der um, Exato. E o que é- se eu der um return, eu posso não acabar, posso dizer que o B é igual a 4. Está a ver? Sim. E agora, só quando eu der dois returns, por isso este e agora o outro, é que ele vai executar isto. Pois, mas é como eu continuo a executar imensas vezes. Não. Ou seja, o meu está constantemente a mostrar os pontinhos. Não te faltam parênteses. Aqui Isso é funciona porque falta também. aqui um parente. Ok? Isso é uma coisa diferente. Ok? Se eu fizer uma coisa deste género. For i. Ok. Ups. Deixa cá mudar isto. Se eu fizer isto e avançar, o que é que ele está à espera? Ele não acabou a instrução, para não? Mas aqui não acabou a instrução ainda. Aliás, se calhar você até fez isto, que é assim. Assim ele nem aceita. Ok? Mas se não pôs o parente, ele está à espera do parente. Sim, mas ele tem parênteses. Há qualquer coisa que está errada na sua sintaxe, senão ele Mas porque os outros deram, só este é que não está a dar. tem que ver só vendo isso aí. Ok. Mas veja, é um erro de sintaxe, ok? Por isso, Ok, obrigada, professor. se vocês começarem com um for, uma variável in, um iterador, e fizerem 2 pontos, ele diz, ok, eu reconheço esta linha, como reconheço esta linha, fica à espera de que me dê a instrução que eu querem fazer a seguir, ok? E, por exemplo, se for daqui de 8 em 8, de 20 em 20, que é para não haver muitos, agora posso fazer print, ano, print, ano, e diga, é isto mesmo que eu quero fazer. Ele mostra nos anos 1904, 24, 44, 64 e 84. 20 em 20, não é? Bom, por isso isto são variantes da utilização do for. Esta é a utilização do for, alguns aqui. A instrução do for normalmente é assim, né? For, variável, in, iterador, conjunto de instruções, mas na definição de uma lista por compreensão, vocês têm o for dentro da definição da lista. Ok? Ok, acho que por aqui. Vamos ver então agora onde é que podem aparecer erros de aproximação. Ok? Vamos fazer aqui uma soma. Vamos definir uma função. Sim? Que pega num valor v e soma o valor n vezes. Ok? Bom, se pegar no valor v e somar o valor n vezes, isto aqui retorna o produto n vezes v obtido por múltiplas somas. Vou escrever assim. Por isso, vocês em vez de multiplicarem simplesmente n vezes v, fazem v mais v mais v mais v n vezes. Ok? Estão a ver o que é que isto quer dizer? Por isso, a definição, isto aqui neste caso vai ser prod. Vamos chamar isto de produto. O produto mesmo. Por isso, a função produto pega num valor v e soma-o n vezes, consigo próprio. Estão de acordo que isto deve dar n vezes v. Como é que se define a função? N vezes V? Não, sem multiplicações. Então, é fazer P mais N mais V, depois P mais V. Ops. Como fizemos hoje de manhã, não é?
P igual a P mais V, mais outras vezes, P igual a P mais V, e se eu fizer tudo bem feito, se eu fizer isto N vezes, tenho N vezes V, não é? Sim ou não? Estão a ver qual é a ideia? Quantas vezes é que eu faço isto? Esta soma? N. Então como é que eu vou dizer para fazer N vezes a soma sem ter que andar a escrever N vezes a mesma coisa? For e depois Aqui Z, for, por exemplo, in range, depois abre parênteses de 0 a n. in range, quantas vezes? De 0 a n, 0n basta por n, não é? certo? 0n é 0, 1, 2, 3 até n menos 1, por isso são n vezes. Por isso, para cada range, para o i in range, eu agora não vou somar i, vou somar o v, é sempre a mesma coisa, não é? Por isso, isto tudo está despachado. Acham que isto assim funciona ou não? Não pomos que o passo será V? Não, eu estou sempre a somar v. Eu, no fundo, estou a somar v n vezes. Isto, na realidade, eu não estou a usar este i. Estão de acordo? Eu não estou a usar o i. Eu só estou a usar esta expressão. Desculpa, falta um in, ok? Eu não estou a usar este valor, esta variável, ok? Eu só estou a usar uma expressão para garantir que o que aqui está dentro se executa n vezes. Temos de definir o P, senão dá esse erro no 24, não é? Okay. O erro que está aqui é que a primeira vez que eu usar o P, tenho que garantir que o P é o elemento neutro da É igual a 0. soma. Ou seja, tem que começar com P igual a 0. Ok? Por isso, começo com P igual a 0, some n vezes o valor V e no final devo ter o produto, não é? Isto é uma maneira um bocado primitiva de calcular o produto, mas esta é a definição de um produto. Por isso, se eu executar, já executei, posso perguntar o produto de 5. Se eu fizer o produto de 5 6 vezes, dá 30. Está certo. Já agora, o que acontece se o produto de 5 0 vezes? Repare, o n é 0. E o que é este range aqui? É 0. 0. Não é 0. É nulo. Ok? Vamos ver. Se eu fizer, para ver, list range 0, qual é a lista dos valores que são gerados pelo range 0? Não há nenhuma. De acordo? Ele tem que começar em 0 até 0 exclusiva. Ora, se começa no 0 até 0 exclusiva, não há nenhum. Estão a entender? Por isso, o que vai acontecer é que quando ele entrar aqui, se o n for 0, o range não tem lá elemento nenhum. Se não tem elemento nenhum, segue em frente. Não chega a executar a instrução. Que é exatamente isso que eu quero. Quero que retorne o valor 0. Não quero que some o valor v nenhuma vez. E por isso, o produto de 5 por 0 é 0. Que, aliás, é a mesma coisa que o produto de 0 por 5. Estão de acordo? O que é o produto de 0,5? Olhando aqui para esta definição. Bom, é somar 0, depois soma 0, depois soma 0, depois soma 0, soma 0 5 vezes, mas 0 mais 0 nunca sai da cepa torta, não é?
Coisa diferente é vocês multiplicarem 0,1 10 vezes. Ou seja, vocês vão pegar no 0,1 e põem 0,1 mais 0,1 mais 0,1 mais 0,1. Isto dá... A partida dá quanto? Não. Azar, não deu. Estão a ver? Mesmo um erro tão pequenino como este, devia dar 1, mas não deu. Porquê? Porque o 0,1, apesar de parecer que tem precisão perfeita, é um décimo escrito em binário. Um décimo escrito em binário, mal comparado, é como se vocês quisessem escrever um sétimo em decimal. Um sétimo em decimal é uma dízima infinita. Ou um terço em decimal. É 0,33333, o que for, não é? Só que a da altura aquilo tem que parar. Quer dizer que não é bem um terço, é 0,33333 com um errozinho pequenino no fim. Bom, um erro pequeninozinho no fim, multiplicado 10 vezes, o erro já não é tão pequenino como isso e já aparece, ok? Mesmo com um valor tão pequeno como este, ok? E também vai aparecer se eu puser 0,01 100 vezes. Ok? Neste caso até deu um bocadinho mais, porque ele arredondou 0,01 para cima, e quando somou 100 vezes, o valor já deu 7, em vez de ser aqui o 9, em vez de haver um erro de 1, agora ok. Vamos fazer isto menos 1, que devia ser 1, não é? E o outro... Ok? Enquanto que este deu um erro de 1 elevado a 16, por isso 1 na casa 16ª, este já deu um erro de 6 na casa 16ª decimal, ok? Quer dizer que se vocês fizerem ainda pior, ou seja, se somarem 1000 vezes 0,1 milésimo, o erro que vocês têm, neste caso, continua a ser 100 vezes na casa decimal, enfim, agora dependerá. Mas, por exemplo, se vocês fizerem isto muitas vezes, 1 milhão de vezes, 1 milionésimo, está certo? Ok. Já dá um erro na 12ª casa decimal, já não é na 16ª, já é na 12ª, ok? E se vocês fizerem isto muitas vezes, mais de 100 vezes, isto é muito rápido, de qualquer maneira, mas, bem, ser muito rápido, aqui já começa a ser, já não é tão rápido como isso, vocês já estão a fazer isto 100 milhões de vezes, não é? 100 milhões de somas, já dura um bocadinho, como vocês veem. Bom, mas seja como for, o importante é que, apesar, não só dura muito mais tempo, como o erro já vai não na casa decimal. Por isso, atenção quando vocês fazem cálculo numérico, quando fizerem cálculo numérico, ou seja, quando aproximarem as expressões que não sabem o valor exato através de contas, ok? E contas repetitivas, como é o caso, pode-vos aparecer, digamos, este fenómeno, que não, aparece com certeza. Este fenómeno que é uma aproximação, que é a aproximação do erro. Um erro de aproximação, assim é que é. Eu não entendo porque é que fazendo o for var in range n, é que eu adiciono n vezes a variável v. Ok, então vamos usar aqui, vamos ver o que é que este faz. Começa por p igual a 0, não é? P igual a 0. E agora, o que é o range n? Por isso, imagina que o range é 5, tem aqui o 5. O que é que isto faz? Faz var, range, imagina que você tem range 5. Ok? E faz a lista para ver o que é que isto dá, a lista do range 5. E tem aqui os valores 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Por isso, você começa com P igual a 4 e agora diz, o primeiro valor da lista é 0. Para o primeiro valor da lista, P igual a P mais 5, por hipótese. Vamos somar isto 5 vezes, ok? Ou, para não fazer confusão, somar 7 vezes. Vamos calcular o 7, ok? Já executou esta instrução uma vez. Com var igual a 0. A seguir vai, então agora vamos para o var igual a 1. O que é que ele faz com var igual a 1? Faz isto outra vez.
E agora diz, bom, e agora o var é igual a 2. O que é que faz com var igual a 2? Faz esta instrução outra vez. E depois faz esta instrução outra vez, e faz esta instrução outra vez. Não é? Faz esta instrução para o var igual a 0, para o var igual a 1, para o var igual a 2, para o var igual a 3, para o var igual a 4. Ou seja, para 5 vezes, repete 5 vezes a mesma instrução. Se o P começar em 0, quanto é que é o P no fim? Então, É 35? cá está. Por isso é isto mesmo que você faz quando se chama produto, em que o V é 7 e o número é 5. O N é 5 e o que está a somar é este valor V, que é 7. Esta função fez exatamente isto. O Ok. for e foi somando N vezes. Deu para entender ou não? Sim, acho que sim. Pronto, isto aqui no princípio você tem que começar a pensar um bocado o que é que o sistema está a fazer, mas penso que com um bocadinho de esforço chegam lá, ok? Deixem-me só ver, por isso já vimos aqui, ok, vamos só calcular aqui, eu vou só mostrar aqui a covariância. Vou mudar aqui o share. Aqui. Sabe o que é covariância ou não? Não deram estatística ainda para isto, para não? Não. Esta semana. Ok, mas isto é parecido com o desvio padrão. Okay? O que é que isto faz? Imaginem que o x e o y estão alinhados numa reta. Okay? A covariância, no fundo, na realidade, o x e o y, imaginem que o x é uma função de y, é 4 vezes y. Então o gráfico de x de y é uma reta. Okay? Na realidade, os pontos, se vocês fizerem experiências, vocês devem fazer experiências químicas guardando os valores, mesmo que um valor seja 4 vezes o outro, experimentalmente nunca dá exatamente 4. Não é? Em vez de os pontinhos estarem todos em cima da reta, os pontinhos estão ali à volta da reta. Se os pontinhos se alinharem na reta, depois vocês vão ver essa definição, esta covariância dá exatamente 1. Se os pontinhos não se alinharem na reta, dá 1 se a reta for, enfim, depois se é uma reta, se é uma relação direta, não é? X igual a KY. Se a reta for inversa, ou seja, x igual a qualquer coisa menos KY, isto dá menos 1. Se os pontinhos, em vez de apresentarem uma reta, definirem uma espécie de uma circunferência, quer dizer que o x e o y não têm nada a ver uma coisa com a outra. Não é? O valor de x não vos diz nada em relação ao valor de y, é uma nuvem que ali está. E nessa altura a covariância é 0. Okay? Bom, isso é, enfim, estou aqui a tentar descrever isto de uma maneira muito rápida, mas o que interessa é que esse tal valor que nós obtemos, que varia entre menos 1, se as variáveis x e y forem inversamente proporcionais, será o valor mais 1 se a variável x e y forem diretamente proporcionais, e será 0 se o x e y não tiverem nada a ver uma coisa com outra. Okay? Esse valor é medido pela covariância. E a covariância é medida desta maneira. Vocês têm n valores de x, neste caso de V1, têm n valores de V2, e agora imaginem um gráfico em que o x é igual a 1, o y é igual a 3, o x é igual a 2, o y é igual a 2, o x é igual a 5, o y é igual a 1. Eu não tenho aqui esse gráfico, mas vocês podem imaginá-lo ou fazê-lo se quiserem a seguir à aula. E vão ver onde é que os pontos calham. Se os pontos se alinharem numa reta, é porque o valor absoluto da covariância é próximo de 1. Será mais 1 se a reta for diretamente proporcional, menos 1 se for inversamente proporcional. Se os pontos definirem assim uma mancha, tipo circular, o valor da covariância é muito pequeno. Ou seja,
a variação de um não vos diz nada em relação à variância do outro. Bom, isto é a geometria é a estatística da mais simples, e que vocês o que têm que fazer é este produto, ok? Ou, aliás, esta soma, não é? Bom, isto já não vai dar tempo, mas de qualquer maneira, a covariância, vou pôr aqui só, tentar ser isto rápido. Vocês não estão a ver isto, mas eu já vos... Isso, o que é que vocês têm que fazer? Têm que somar os valores de x menos a média de x, os valores de y menos a média de y, fazer este produto e somar isto n vezes. Estão a ver a ideia? Por isso, para cada valor de x, subtraem a média. Para cada valor de y, subtraem a média. E somam. No fim, dividem por n. Uma espécie de desvio padrão que fizemos há bocado. Por isso, eu vou fazer aqui, vou mudar aqui o share screen, vou ser muito rápido para ver se vocês percebem. Por isso, a covariância, covar, vocês têm um vetor V, aliás, eu até posso pôr o vetor x e o vetor y. Em princípio, a covariância entre x e y. Os valores de x e y, obviamente, têm que ter o mesmo número de elementos. Ok? E por isso, vamos calcular. Primeiro, vamos calcular quantos elementos é que são. É o len do x, okay? Que deve ser igual ao len do y, senão a coisa corre mal. E agora tem que dizer, a covariância começa por ser cov igual a 0. E agora tem para i in range até r. O que é que vocês têm que somar? Têm que somar a cov é igual a cov mais x i menos média mx vezes yi menos a média de y. Lembra-se, há bocado fazíamos isto xi menos a média ao quadrado para dar a desvio padrão. Aqui agora são duas variáveis. Por isso chegam ao fim. E o que é que dizem que é o cov? Há de ser return cov a dividir por n. O que é que falta aqui? Falta calcular o mx, que é a média do vetor x, que vocês já fizemos isto há bocado, o my igual à média de y, e a partir, este não está definido, não é? Mas se usarem a definição, à partida, reparem que o que tem a covariância é o produto do xi menos o mx vezes o yi menos o my, todos os valores menos a sua média. Vou só aqui guardar aqui. E voltar aqui a ver o chat, o enunciado que está aqui. E se lembrarem, foi exatamente o que eu fiz. Isto lê-se quase diretamente, não é? Para todos os valores, por acaso o que estamos a fazer aqui é de 0 até n-1, mas vai dar ao mesmo, porque os índices começam em 0. É o xi menos a média de x, vezes yi menos a média do y. O que é que tem que fazer? Tem que calcular, antes de fazer esta soma, tem que calcular a média de x e a média do y. Mas isso já sabem calcular, fizemos isso hoje de manhã. O produto, vão somando, isto é uma somatória, vão somando sempre ao anterior este produto, que foi o que fizemos. Depois no fim dividem por n. Ok? Bom, deixo-vos fazer isto na prática. Olhem para isto com cuidado e vão fazer isto na aula prática, quer este, quer o
o exercício seguinte. Olhem para os exercícios, pensem um bocadinho neles, façam os exercícios na aula prática e depois na sexta-feira, por isso na sexta-feira depois da Páscoa, fazemos a revisão do que é que vocês fizeram na prática. Basicamente é este 4 que está feito e o 5 que vocês têm que pensar. Okay? Estes são os exercícios que vocês têm que fazer na aula prática e depois revisitá-los na sexta-feira a seguir à aula prática. Bom, acho que era só isto que eu queria dizer agora. Não sei se tem alguma dúvida ainda. Ficamos por aqui? Parece que sim, parece que ninguém tem dúvidas, por isso, se não nos vemos antes, não nos vemos com certeza, está tudo confinado, boa Páscoa e voltamos a ver na terça-feira a seguir à Páscoa, ok? Boa Páscoa. Boa Páscoa, professor. Boa Páscoa para todos. Obrigado, professor. Boa Páscoa. Obrigado. Tchau. Professor. Nós só queríamos falar com o professor. Somos as duas as representantes de Biologia. Pronto. E nós só queríamos falar consigo, porque pronto, nós de manhã o curso de MIEC falou consigo sobre trocar o teste para dia 15, por exemplo. Exato. E pronto, e nós só queríamos dizer que pelo menos no nosso curso é um bocado impossível também fazer o teste dia 15, porque nós à terça-feira acabamos sempre as aulas às 6h30 e é tudo. E são online. Portanto, mas eu não disse que ia mudar para o dia 15, ok? Sim. Mas eu neste momento o que fiz foi, perguntei à administração, ao planeamento, o teste foi marcado pelo planeamento, ok? A data foi medida pelo planeamento. Eu vou perguntar, olha, os alunos do mestrado integrado protestaram, dizem que tem um teste não sei o quê, como é que vamos resolver isto? Pela nossa parte, pode ser em qualquer dia. Agora, obviamente, não são só vocês que se queixam. Se mudar para terça-feira, se calhar o ambiente também diz que não pode, não é? Pois, porque eu acho que é muito mais fácil. Não pode, não é? Eu acho que é mais fácil eles, se calhar, mudarem uma cadeira que são eles é que têm, do que mudarmos nós. Exatamente, foi isso que eu disse. O problema é que o outro teste nós também temos com outra cadeira. Mas imagina, nós nesta cadeira temos com vários cursos, nós somos só nós esta dois. Cadeira é muito difícil mudar. Isto é quase mudar análise 1, análise 2, não é? Porque reparem que os cursos que aqui estão envolvidos são vocês é da Biologia Molecular e Celular, não é? Celular, sim. Há esses. Depois há os de Química, o mestrado integrado em Química. Depois há os de Civil. Depois há os de Mecânica. Depois há os de Gestão Industrial. Depois há os de Nanotecnologia. Depois há, não sei, são para aí uns 7 cursos. Mudar 7 dá mais trabalho do que mudar apenas um, não é? Por isso, também a minha opinião é que eles vão ter que mudar o teste deles, lá da Química Inorgânica, pelo que eu percebi. Não é? Por isso, eu já perguntei ao planeamento. Se o planeamento disser que não é possível, porque o planeamento não vai poder mudar sem olhar para todos os ICE, não é? E nem vai mudar sem autorização, mas pelo menos vai dizer, olha, afinal, aquele buraco lá no dia tanto do tal dá para todos os ICEs. Se eles disserem isso, e se vocês estiverem de acordo, muda. Senão, eles têm que mudar a química inorgânica, não há milagres, não é? Exato. Estamos com um bocado de receio que, pronto, como eles sugeriram, se o professor fosse sugerir, por exemplo, e se por acaso ficasse, nós não tínhamos maneira de chegar à faculdade a horas. Eu não vou mudar não vamos mudar essa isso semana, outro dia é impossível. sem chegar a um consenso razoável, ok? Porque eu imagino que mudar o ICE é mais difícil que mudar a cadeira dele. Vamos ver o que é que isto vai dar. Temos 2 meses para resolver. Pois, eu também acho que sim. E há a reunião. E nós já tivemos reunião. Nós já tivemos reunião para decidir os testes com os professores e se eles também tiverem é muito mais fácil de fazer isso na reunião deles. Eles devem ter tido e na altura em que houve a reunião os testes já estavam definidos. Pois, porque os testes o teste está marcado há imenso tempo. As cadeiras grandes, físicas, análises, ICE, essas cadeiras estão marcadas logo no início. Quando houve as reuniões dos departamentos e das licenciaturas, estes testes já estavam marcados. Pois, nós sabemos, nós estivemos na reunião. Por isso, devem ter feito a geneira lá no mestrado em Química, devem ter feito a geneira. Por isso, eles vão ter provavelmente... Pois, eu acho que eles deviam ter falado logo com a professora deles e não trazer este para aqui, este assunto. Eles fazem
eles atiram em todas as direções. A ver se qual é que pega, não é? Só que nesta aqui só vai pegar se os outros todos puderem, não é? E eu imagino que seja mais difícil. A única coisa que eu fiz até agora foi perguntar ao planeamento, mandei-lhes uma lista de mails que tinha trocado aqui em fevereiro, e disse, olha, depois destes mails todos, vocês disseram que era no dia 14. E agora vem-me da Química a dizer que afinal não podem. Vejam lá o que é que podem fazer. Que eles vão dizer quase certeza que não querem, não podem. Mas logo veremos. Pois. Logo veremos. Pronto, é mais complicado, é muito complicado, tem de ser previsão. Sim. Estas coisas Mas resolvem-se era à- só para esclarecer também. Estas coisas resolvem-se à portuguesa. Não desenrascar qualquer. Não desenrascar isto. Exato. Isto é um problema impossível de resolver. Está, principalmente com alunos que têm. Vocês ainda não é muito, mas os alunos que têm cadeiras em atraso, depois é impossível ir a todas. Não é? Há de haver sempre alguém que proteste. Mas enfim, Pois é. vamos minimizar os protestos. É. Ok? Obrigado, professor. Obrigada. E boa Páscoa. Boa Páscoa e durma bem que não há de ser nada. Obrigada. Obrigada. Né? Boa Páscoa. Boas férias. Boa Páscoa.